Continuemos nosso bate-papo sobre a Igreja de Jerusalém, a partir do livro dos Atos, capítulo 2. O primeiro acontecimento neste capítulo é a vinda do Espírito Santo sobre a comunidade que estava se formando. É o relato da vinda do Espírito Santo com manifestações visíveis sobre os discípulos, que, cumprindo o mandato do Senhor, permaneciam reunidos em Jerusalém. Pentecostes era uma das 3 grandes festas judaicas, em que muitos israelitas peregrinavam a caminho da Cidade Santa para adorarem Deus no templo. A origem da festa era a celebração do fim das colheitas e a ação de graças a Deus, como agradecimento e oferecimento de suas primícias. A colheita material, que os judeus celebravam com tanta alegria, converteu-se, por providência de Deus, no símbolo da colheita espiritual que os apóstolos começaram a recolher neste dia. Podemos destacar alguns versículos. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de uma forte ventania e encheu toda a casa onde estavam. E apareceram-lhes línguas como de fogo, que se repartiam pousando sobre cada um deles. Vento e fogo eram elementos que costumavam acompanhar as manifestações de Deus no Antigo Testamento. Podemos ver em Êxodos 3, quando fala da vocação e missão de Moisés. Também em Êxodos 13, quando o povo vai rumo ao Mar Vermelho. E também em Salmo 103, quando faz o hino a Javé Criador. O vento e o ruído seriam tão intensos que atraíram muita gente para o lugar. No fogo, encontramos o simbolismo da ação do Espírito Santo, que ao iluminar a inteligência dos discípulos, os faz compreender os ensinamentos de Jesus, como prometeu na última ceia no Evangelho de João, sobre a missão do Paráclito. A ação do Espírito inflama de amor o coração dos discípulos, elimina seus temores e os coloca em saída. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia a eles se expressarem. O Pentecostes não foi um fato isolado da igreja, pois o Pentecoste continua. 50 dias após a Páscoa, os apóstolos recebem sobre si a força do Espírito Santo. Assim nasce a igreja apostólica e continua em cada templo, cada oratório, em cada lugar que se reúnem discípulos. O Espírito Santo, nos diz Santo Agostinho, é a alma que vivifica a igreja. E complementa o Papa Paulo VI. Este fluxo do Espírito não para. Hoje temos o apostolado, o sacerdócio, a vocação para a unidade, para a fraternidade e para a paz. E Maria, que concebeu Cristo por obra do Espírito Santo, preside ao nascimento da Igreja no dia de Pentecostes. Achavam-se então em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando se ouviu o ruído, a multidão se reuniu e ficou espantada, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Gente de diversas raças e idiomas entendem Pedro, cada um na sua língua. Isto foi possível por uma graça especial do Espírito Santo que se deu nesse momento. Esse evento não deve se identificar com o dom da glossolalia, ou seja, falar em línguas, conforme a primeira carta aos Coríntios, onde louvavam e se dirigiam a Deus numa língua que não conheciam. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, e nós os ouvimos anunciando em nossa língua as maravilhas de Deus. Aqui um contraste entre a confusão das línguas que se deu em Babel, conforme o livro do Gênesis. Não há dúvida, o Espírito Santo já atuava no mundo antes de Cristo ser glorificado, mas foi a partir de Pentecostes que a igreja foi manifestada diante de uma multidão, que a difusão do Evangelho entre os gentios teve seu início
e que a união dos povos numa catolicidade foi esboçada. Nós cristãos necessitamos deste dom para bem dirigir nosso apostolado e assim transmitir aos nossos ouvintes a verdade de Cristo. Todos estavam pasmados e perplexos, perguntando uns aos outros: que pode ser isto? A ação do Espírito Santo deve ter produzido tanto nos discípulos como naqueles que o escutavam tal admiração que todos estavam fora de si. Outros diziam zombando: estão cheios de vinho doce. O mesmo Espírito Santo que atuava nos discípulos do Senhor moveu também os corações de muitos judeus e os conduziu para a fé. Mas houve, porém, alguns que resistiram à ação de graças e buscaram uma desculpa para justificar a sua conduta.